e a minha vida, que é a igreja do Senhor, e a vida de cada um, que é a igreja do Senhor. Que o Senhor entre agora com essa palavra e faça entender a tua palavra. Não nos deixe sair daqui com dúvida, mas venha nos esclarecer segundo a tua vontade e o teu querer. Que a tua graça e o teu poder nos envolva nessa noite, para que sairemos daqui mais crente, mais temente, mais obediente, mais salvo, mais alegre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Santo é o Senhor. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Aqui, esse trechinho fala da história de Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão. E eu ganhei um livro que fala da história de Sansão. E eu lendo o livro falei, Senhor, mas é para me pregar, então eu levo o livro lá e leio. Aí Deus falou algumas coisas comigo, eu escrevi algumas coisas. E quando eu estava escrevendo, eu comecei a passar mal por causa da opressão maligna. Mas para a glória do Senhor, tudo deu certo, porque Ele cuida de nós estamos aqui, né? Então, se tiver alguma coisa que você acha que você não, se você não acha que não está certo, você resolve com Ele, tá? Sempre eu falo isso. Por quê? Porque aqui a palavra é dele, essa casa é dele, minha vida é dele. E você entrega a sua vida, se você quiser, que você tem livre-arbítrio, amém? Então, antes do nascimento de Sansão, já fora traçado sua missão pelo Senhor. Seu papel era livrar os israelitas do jugo dos filisteus. Todo mundo nasce com uma missão. Ninguém nasce sem propósito. Ninguém nasce sem propósito. Todo mundo nasce com um propósito. O propósito é do Senhor. Então, cada um de nós já nasceu com propósito. Todo mundo. E Deus tem falado sobre isso, que quinta-feira eu preguei sobre isso. Nós já nascemos com o propósito de Deus. Sansão nasceu com o propósito de livrar os israelitas do jugo, do poder das trevas, do poder de Filisteu, o inimigo usado do Filisteu. Como Satanás sabia deste plano divino, tentou destruir Sansão, pelo menos diminuir a sua capacidade para cumprir sua missão. Porque o que Satanás tem, o que ele tem, é não deixar nós cumprir os propósitos de Deus, a nossa missão. Nós temos uma missão, né? E nós, como filhos e filhas de Deus, corremos o mesmo perigo que Sansão. Podemos cair, tropeçar e vacilar. Cada um de nós corre o mesmo risco. Principalmente nos dias de hoje, né? Tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa, tanta coisa gostosa, tanto lugar bonito. E a gente corre o risco de vacilar, de cair, de tropeçar. Sansão foi separado por Deus desde o ventre materno. Mas não aconteceu o que Deus queria. Por quê? Não aconteceu. Se todo mundo nasce com o propósito de Deus, Deus é poderoso, absoluto, soberano. Como que não aconteceu? Por que Sansão morreu jovem, sem ter cumprido o propósito para o qual o Senhor o havia consagrado? Gente, todo mundo nasce com propósito. Mas por que não cumpre o propósito? Por que não cumpre a missão? O propósito é a missão que nós temos. Eu tenho uma missão. E eu tenho muito medo de não cumprir minha missão. Porque quem não cumprir a missão não vai entrar no céu. Ou às vezes pode até entrar no céu, mas vai antes do prazo. Como Sansão foi. Que pediu perdão, pediu a força e morreu. Então, pela força que Deus retornou para ele, ele foi salvo. Mas ele morreu, ele não viveu mais aqui. Sansão foi separado para isso. O
que você foi separado? Para o que você foi separado? Aqui você foi separado. Você já sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que Deus te chamou? Qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus para Sansão era este. Ele havia sido separado, consagrado para uma missão especial, começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Talvez ele não livrasse totalmente, mas ele foi preparado para começar o processo de libertação dos israelitas, a questão do povo filisteus que oprimia, que escravizava os israelitas. Quem está sendo escravizado na sua família? Quem está sendo escravizado na sua casa? Quem está sendo escravizado na sua vizinhança? Que o propósito de Deus era para que você o ajude a sair dessa situação? Contudo, Sansão se deixou levar pelas paixões carnais e acabou perdendo a força de Deus. Como muitas pessoas a quem o Senhor reserva uma missão especial. E a pessoa tem dificuldade de entender o plano de Deus. Amém? A liberação da força e do poder de Deus depende do nosso relacionamento com Deus. Por isso precisamos estar atentos para não cometer os mesmos erros de Sansão. Né? Por que a história de Sansão está aqui? Para nós não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Não é porque ele foi um fracassado. É para nós entender que nós não podemos ter as mesmas atitudes de Sansão. Né? Primeiro erro de Sansão. Primeiro ele deixou-se levar pelas paixões do mundo. Né? Foi o primeiro erro dele. Segundo erro dele, ele não valorizou a sua posição de consagrado. Ele era consagrado, separado. A pessoa que é chamada e separado, ele tem que entender que ele é especial. E o diabo coloca na cabeça dele: não, você é bobo, você não está aproveitando a vida. Mas não é isso que a palavra diz. Não é isso que a palavra diz. Ele não valorizou aquilo que Deus, a posição que Deus colocou ele desde o ventre. Eu já vi muitas profecias. Deus te escolheu desde o ventre, escolheu com um propósito. Amém? A ordem para Sansão era clara. Como nazireu, ele não poderia contaminar. Então hoje Deus chama muita gente, mas depois de chamar, não pode contaminar. E essa palavra foi para mim primeiro. Amém? A Bíblia fala sobre o posicionamento como o nazireu deveria seguir, pois estes eram separados de Deus. Sansão violou todos. Sansão violou tudo. Ele violou tudo aquilo que era a ordem de Deus para ser um nazireu. Por isso que ele perdeu a força. A nossa força não é nossa, ela é de Deus. E o nosso relacionamento com Deus cada dia mais nos posiciona e nos torna mais fortes. Aleluia. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Pessoas têm maculado o que é sagrado, abrindo mão do precioso de Deus por pratos de manjares que o diabo oferece. Gente, eu chorei, eu senti dor,
estudando essa palavra. Pessoas que foram arrancadas das trevas, tiradas da lama do pecado, que estavam pensando em suicídio, tem um encontro com Jesus e se convertem. Torna pessoas lavadas, conseguindo ser restaurada, consegue ser transformada. Então, como Sansão, ela se esquece que são separadas ao Senhor e perde a vida. Não compreendem o que Deus queria delas e nem o que Deus queria delas. Não podemos menosprezar a posição em que Deus nos colocou. Nem Sansão perdeu a posição e não valorizou. E não valorizou a vitória que Deus tinha para ele. E a pessoa não valoriza a vitória que vai ter. Então não vai ter vitória. Ele corta o processo aqui. Tem um cano jorrando água. Você encheu a barriga, você já saciou sua sede, você vai lá e corta o cano. Quando você precisar de água, você morre de sede, você não tem água. A palavra é a mesma coisa. O chamado é a mesma coisa. A posição que Deus nos chama e nos coloca é a mesma coisa. É a mesma coisa um cano levando a água. Você vai lá e entopa o cano. Você vai beber água depois? Aquela hora você não precisa da água. Às vezes hoje você não precisa de congregar e obedecer. Você não precisa. Mas um dia você vai precisar. Um dia você vai precisar da posição que Deus te chamou e te colocou. E você não vai poder voltar para ela e o diabo te destrói. Ah, missionária, mas fulano falou isso, que falou isso. O que a Bíblia te fala? O que a Bíblia fala? Sansão não valorizou os ensinamentos de Deus. Muita gente joga fora. O que Deus tem falado comigo, que eu tenho chorado, foi porque pais e mães, e irmãos, e mais velho de igreja têm deixado desviar. Porque os ensinamentos de Deus, eles não vão mudar, não, porque você quer, não, nem eu quero, não. Os ensinamentos de Deus têm 2023 anos que eles são evidentes. Então nós temos que olhar a história de Sansão. Deus faz, chama, dá tudo à pessoa, e quando deu tudo, a pessoa não precisa da igreja. Realmente está saciado, não tem sede mais. Para que ele vai para a igreja? Ele já tem tudo. Vai obedecer essa missionária chata, aborrecida, radical? Não vai. Não precisa. Sansão teve a vida ceifada porque não valorizou os ensinamentos de Deus. O Senhor usou a boca dos pais dele para alertar Sansão. Sansão, você não precisa de nada mundano. Você não precisa de mulher mundana. Você não precisa de noitadas mundanas. Você não precisa de contaminar com nada. Você é separado de Deus. A graça te basta. Faltou para falar isso. Os pais de Sansão falavam toda hora. Você é um consagrado, Deus, você foi escolhido. Mas Sansão não deu ouvidos aos seus pais, nem aos mandamentos de Deus. Papai é antiquado demais. Papai está querendo que eu faça isso. Papai é bobo demais. Eu sei muito mais do que ele, eu já estudei, papai estudou. Aqui não estou falando de estudo. Aqui está falando de palavra de Deus. E não adianta vocês ficarem cuidinho, não, que a palavra é para cada um de nós que está aqui. Eu já chorei e já acusei, por quê? Porque eu vejo muito no tempo da minha caminhada, dos meus 22 anos que eu estou buscando o Senhor e buscando a minha conversão e salvação. Nesses 22 anos eu vi muita gente boa para pregar, boa para tocar, boa para louvar, boa para direcionar, boa para organizar a igreja. Está na sarjeta aqueles que ainda não morreram. Então, mas Sansão não deu ouvido a nada.
Sansão brincou com os segredos de Deus. Amém? Eu vou ler um versículo que não precisa abrir, presta atenção. Está lá em Juízes 16, 17. Eu nem cheguei a ler ele, porque eu passei mal a hora que eu estava preparando a palavra, porque a investida foi muito grande. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu no vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ser-se-ia de mim a minha força, e enfraquecerei e serei como qualquer outro. Ah, porque ele rapou a cabeça? Não. Porque a hora que ele confessou isso, ele estava uma prostituta. Ele estava com uma prostituta. Porque a hora que você está lá no pecado, você fica sem entendimento. Deus não está com você. A hora que você está lá fazendo errado, aquilo que já falou com você para não falar, você não tem entendimento. Aí você fala tudo os seus segredos. Todos nós temos um segredo na vida, entre nós e Deus. Uma graça, algo que o Senhor nos deu e não deu para ninguém. Facilidades para fazer as coisas, para fazer amigo, para fazer negócio. Visão dobrada, graça, facilidade para aprender, para fazer alguma coisa. Nós temos um segredo com Deus, mas a hora que está lá na roda dos escarnecedores, começa a falar: ah, mas eu sou o melhor tocador. Eixe, todo mundo lá na igreja tem inveja de mim, que eu toco bem demais. Eita glória! Aí começa a chamar: vai tocar lá na minha igreja. Mas não é porque sabe tocar não, gente. Aí alguém vai falar assim: é porque está falando aí comigo, porque eu sou dessa igreja. Não, eu estou falando para todo mundo, sabe? Aí chama: vai lá na igreja, vai ter um evento lá, vai lá. A pessoa nunca veio aqui. Tem vários eventos, já convidou ela, nunca veio. Mas na hora que a gente convida, você acha que você é o cara. Aí você pega e entrega o segredo tudo para eles. Ah não, missionária é radical, a missionária faz assim, a missionária é brava. Missionária, quando ela fala, ela grita, tem educação grossa. E é mesmo. E é mesmo. É mesmo. Não fala mentira não. Mas quem perdeu uma pessoa que está olhando para missionário, não é para Jesus. Ele não é grosso, ele não é sem educação, ele não é nada, ele é amoroso, ele é delicado, ele é amor. Mas ele não olha para Jesus não. Ele olha para a missionária porque ele está no mundo. Porque se olhasse para Jesus, não via missionária não, via Jesus. Via Jesus. E o que Deus tem falado, não passa com Sansão. Não brinque com o seu segredo, com o dom que Deus te deu. Deu para você, é para usar para Ele. Amém? Não negocie o seu chamado, seu ministério. Não menospreze as oportunidades que o Senhor te coloca. Deus coloca no seu caminho oportunidade para te aperfeiçoar e te capacitar. Só que você acha que é o bom e não aceita as oportunidades porque não quer ter um relacionamento com Deus, não quer obedecer. O virtual está matando todo mundo dentro da igreja, porque se você vai num lugar virtual, é pior do que você ir presencial, porque quando você vai no virtual, você vê tudo, e você está sozinho ligado naquilo. Mas quando você está presencial, às vezes você não vê tudo, porque você não é onisciente, mas as câmeras pegam tudo. Você não está lá, você está aqui. Quando você não vai no culto, você sabe tudo que aconteceu no culto, porque você está lá ligado só no culto. Quando você está aqui, você olha para um, olha para outro, sua mente distrai, porque nós não somos oniscientes. Aprenda isso na sua vida. Não deixe as redes sociais entrar no seu coração. Não deixe. Pastor Jorge Linhares com um testemunho dele quase todo o livro. E quando ele era pequeno, ele ganhou um casal de filhote de pombo para ele cuidar. Todo mundo hoje não gosta de pombo não. Eu já comi pombo, já comi ovo de pombo.
E hoje em dia o pombo é contaminado, porque o povo hoje é contaminado com tudo, porque o problema não é a contaminação do pombo, o problema é a baixa imunidade que o povo tem, porque não caminha, não come direito, só come porcaria, só isso, por isso que não pode conviver com o pombo. Aí se conviver com o pombo pega doença, mas o pombo é forte. Já comi pombo, já comi ovo de pombo muito, nós cozinhávamos vazio de ovo de pombo, gostoso, fazia farofa de pombo. E o pastor Jornal, quando era pequeno, a época, pombo estava na moda. Hoje todo mundo tem nojo de pombo, porque vocês têm muito o que comer, tá com muita barriga cheia. E é muito ingrato, ele só fica murmurando, tá? E ele ganhou, e ele pegou esses pombos, ele criou esses pombos, cuidou desses pombos, pombo botou, chocou. Naquela época vendia ovo de pombo e vendia pombo para comer. Dizer que nunca vendeu um pombo, dizer que nunca comeu um pombo e nunca comeu o ovo do pombo, só aumentando os pombos. Aí Deus deu ele o ministério. Deus estava ensinando ele lá com os pombos para ele cuidar da igreja. Ele não negociou nenhuma ovelha. Ele não negociou o ministério dele. Amém? Porque ele aprendeu cuidando dos pombos. Mas a pessoa recebe a oportunidade de Deus, mas ele acha que aquilo é bobagem. Eu não preciso disso. Não entende o propósito, o processo das oportunidades para Deus aperfeiçoar e mudar a sua vida para melhor. Eu não pedi nenhuma e não peço nenhuma, né, Daniel? Estou indo para ti, né? Para pegar as oportunidades, né? Eu tenho a oportunidade, eu estou ali para Deus me moldar, me aperfeiçoar, me capacitar. Então aprenda isso na sua vida. Amém? Que Deus possa ter vocês. Eu vou orar com vocês e vocês vão ficar sentadinhos. Eu vou orar e vocês vão ficar sentados. Amém? Pode ficar sentadinho, eu vou orar. Soberano Deus e Pai, nessa noite eu apresento essa igreja fiel, Deus. Cada um que está de olho fechado, que o Senhor toca agora. Toca com o teu poder para nós entendermos o seu propósito em nossa vida e não desperdiçar a oportunidade de ser transformado, de ser capacitado, de ser aperfeiçoado para viver o nosso chamado, sem negociar o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vida com o Senhor. Pai, que o temor do Senhor invada o nosso coração e teu Espírito Santo nos ensina na palavra. Nos ensina cada dia, nos aperfeiçoando e nos dando oportunidade, cada dia mais ser melhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Graças te damos pelo teu infinito amor e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus!